Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. Queridos, que terça-feira está sendo essa, hein? São acusações, são críticas, daqui a pouquinho são pedradas e nós estamos aqui antenados em tudo que rola no Vascão. Tá conhecendo o canal e agora? Peço a gentileza para se inscrever. É só apertar o botão vermelho, deixar aquele like, não esquecer de ativar o sininho. O sininho é muito importante para fortalecer e você sempre está recebendo todas as notícias do nosso Vascão. Queridos, acompanha comigo aqui na Smart TV aqui do nosso canal. Felipe Melo será denunciado por agressão no STJD após a chave de braço em jogador do Vasco. O Felipe Melo, que há muitos anos eu vejo jogar, e ele confunde muitas das vezes futebol, né, com algum esporte que envolva agressão. Infelizmente, e ali em tempo de quebrar o braço do nosso jogador Léo Matos. E na hora o VAR... nem aí. Se fosse o contrário, com certeza o VAR pegaria. Mas o ato de Felipe Melo vai entrar no artigo 254A, que sentenciam a suspensão de 4 a 12 partidas. Ainda não tem a previsão. Vale destacar que o mesmo está fora da partida, só volta no ano que vem. Então, se caso ocorrer enquanto ele estiver machucado, pode ser que ele cumpra até essa suspensão já machucada. A gente não sabe em período de recuperação. Fato é que não pode passar batido um VAR, que no final de semana já prejudicou praticamente, quase prejudicou o Atlético Mineiro num pênalti absurdo. E no Vasco nem se fala o tanto que persegue. Esse VAR tem que ser analisado muito, e principalmente nesse Brasil onde que o pessoal consegue até burlar quem está atrás do VAR, burlar as imagens e fazer essas palhaçadas. Então tem que ser punido sim. Absurdo o que foi feito nesse jogo. Galera, olha bem, hoje o dia marcado por questões políticas do Vasco, tá? Alexandre Campelo esteve dando uma entrevista em São Januário Coletiva, aonde ele afirmou ter desmantelado um esquema que roubava dinheiro do Vasco. Cortamos esse mal pela raiz. Abre aspas para Campelo. Ainda no início da gestão, desmantelei um esquema dentro da operação de jogos. Não vou usar de meias palavras. Funcionários com a conivência, ou melhor, a cumplicidade de dirigentes, roubavam dinheiro da bilheteria em todas as partidas. Não satisfeitos, essa quadrilha ainda apresentava recibos fajutos para inflar as despesas do jogo. Com prestadores de serviço, cortamos esse mal pela raiz, ressaltou Campelo. Continuou Campelo, fiz o que se esperava de um presidente, detectei as sacanagens e arranquei do clube uma por uma, fiz inimizades, fui ameaçado, passei a ser achincalhado por ex-funcionários nas redes sociais. Conheço o rosto da voz de cada um desses inimigos, não arredei 1 milímetro do meu propósito. O sistema, meus amigos, é muito maior do que a gente pensa e não tem vergonha de se revelar. De um dos candidatos ouvi aos gritos que fui otário por não ter usado a máquina para me reeleger. Em 3 anos foi o maior elogio que eu e meus companheiros de gestão recebemos. Obrigado, candidato, não só pelo reconhecimento que cumpri minha missão, mas por escancarar o vascaíno, sua natureza e dos muito que o cercam. Continuou Alexandre Campelo em sua entrevista. As eleições do dia 7 de novembro mostraram claramente como os parasitas sempre buscam um novo hospedeiro. Ao longo daquele sábado, identifiquei na campanha de um dos candidatos vários dos funcionários que demiti. Pessoas que passavam por exalando o desejo de vingança em seu suor. Eles querem um emprego, um trabalho honesto para sustentar suas famílias? Eles querem voltar a sangrar o Vasco. Os vermes estão à espreita para essa gente. O Vasco será sempre uma vaca leiteira, destacou o Alexandre Campelo em uma entrevista coletiva em São Januário. É claro que eu peguei os principais tópicos do Alexandre Campelo, que é a entrevista um pouco grande, mas ele esteve fazendo aí várias acusações e acusações muito sérias, hein? Política, Jorge Salgado e Levinciano ainda continuam ali nas tratativas de quem será o novo presidente do Vasco. Segundo o GE no blog da Gabriela Moreira, em pedido de reconsideração, Salgado diz que rival contou o voto sozinho e num demorado delírio se autodeclara vencedor.
Segundo o blog de Gabriela, a chapa de Jorge Salgado ingressou há pouco com pedido de reconsideração após o almoço da decisão que marcou a eleição presidencial do Vasco ocorrida no último dia 7 de novembro. O pedido foi feito ao desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, autor do despacho, Camilo Rulieri. Na petição, os advogados afirmam que Luiz Roberto Levenciano e Roberto Monteiro, adversários políticos de Jorge Salgado, omitiram informações do magistrado e que isso teria induzido ao desembargador ao erro na decisão que liberou a votação presidencial. A informação de que os advogados de Salgado afirmam ter sido omitida é a de que, no entendimento deles, não existia convocação válida para as eleições presidenciais, uma vez que esta sessão fora suspensa por decisão de outro desembargador, Fonseca Bastos, anteriormente. Segundo o texto, o magistrado fora induzido ao erro por Levenciano e pelo presidente do Conselho, Roberto Monteiro, ao omitirem esta informação ao desembargador que determinou a eleição no dia 7. E ainda nessa pegada de política no Gigante da Colina, jornalista do Sport TV opinou sobre as cartas de crédito anunciadas por Levenciano. Esse mesmo jornalista chegou a chamar Levenciano de lunático. Confesso a vocês que eu estou aguardando qual será a resposta do Leven para eu estar trazendo para vocês aqui, tá? E ele esteve dizendo a seguinte, uma das palavras que ele disse, acompanha comigo no áudio que Rodrigo Capello esteve dizendo. Você falou sobre isso, né, nesse período eleitoral do Vasco. Deixa ficar muito claro. Pegar 5 bilhões de reais emprestados é papo de maluco. É conversa de lunático. Rodrigo Capello continuou em sua conta no Twitter. Quando você pensa em crédito, precisa considerar duas coisas importantes: juros e garantias. Vamos refletir um pouco. Se o Vasco pegasse 5 bilhões emprestado, pagaria anualmente em juros uma quantia maior do que a própria receita do clube. Faz sentido? Não faz, mas segue. Palavras de Rodrigo Capello para manter os meus queridos bem informados. Continuou Rodrigo Capello. Não há tampouco garantias, porque se o Vasco pegue 5 bilhões emprestados, mesmo que algum maluco no planeta topasse emprestar tal quantia, por tudo que o clube tem, a soma de jogadores, contrato, estádio, tudo não chega a 5 bilhões. Então, amigos, isto não existe. Eu confesso a vocês que eu estou antenado para ver a resposta de Levenciano, qual será a resposta dele ao jornalista Rodrigo Capello, que esteve apurando isso e chegou a um número que ele trouxe para gente. Olha só, olha. Para facilitar a compreensão, fizemos no Sport TV o seguinte quadro. Nessa carta mais sólida existem duas linhas, 200 milhões de euros, cerca de 1,3 bilhão de reais cada. Ela tem taxas de juros diferentes. Sabe quanto o Vasco pagaria anuais se pegasse tudo isso? 190 milhões de reais por ano. Loucura, destacou Rodrigo Capello. Queridos, fato é que hoje são 17 de novembro, terça-feira, e as eleições do Vasco seguem ali a todo vapor. São, pedrada de um lado, tapa de outro, e eu continuo aqui antenado para manter você informado. Saindo alguma informação, eu confesso a vocês que estou ali olhando, quero ver a resposta do Levenciano, quero ver as posições e trazer para vocês que eu continuo nesse compromisso de mantê-los informados. Fato é que essa terça-feira foi muito agitada em São Januário. Tenham todos uma excelente noite, um forte abraço, vamos que vamos.